Boa noite, filhas do Deus Altíssimo. Estou tão feliz de estar aqui, mas tão feliz. Eu tenho uma admiração pela Cassi de infância, Cassi. De infância. Minha amiga de infância. Toda assim, né? Os seus hinos, eles são o que eu acredito. Amém, glória. A vitória, independente da circunstância. Amém. Eu cresci acreditando nisso. Glória a Jesus. E você é uma representação disso para o mundo. Amo você. Que linda. Obrigada. E eu queria tanto que no meu casamento tivesse sido cantada a música de vocês. Queridas, eu acredito que Deus tem tempo e propósito para todas as coisas. Eu acredito assim. Se não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Ele tenha o controle, imagina do resto. Imagina da sua vida, da sua existência, você não foi só um encontro amoroso entre o seu pai e a sua mãe. Deus, desde a eternidade, já sonhava com o seu nascimento. E Ele fez tudo de uma forma incrível para que você fosse feliz. Jesus e felicidade combinam. Vida cristã e sorriso no rosto tem tudo a ver. Apesar de enfrentarmos dificuldades, de termos tantos desafios, Deus cuida da gente. Eu não tenho dúvidas disso. A ciência prova isso. E se me chegar o controle aqui, ou vocês vão passar para mim, como será? Vocês vão passar para mim? Ok. Eu quero falar um pouco sobre o que Deus pode fazer por nós. E Deus prova isso com a ciência. Eu sou neurocientista, como a Cassi falou, e todos os dias que eu estou lá fazendo pesquisas, trabalhando, gente, eu fico todo o tempo assim, amém, glória a Deus, eu não acredito. Sério? Que agora que eles estão descobrindo isso? Não, a gente já sabia faz tempo. Gente, a ciência tem se curvado diante da existência de Deus, queiram ou não. Um dia eu estava lendo um artigo científico, ele me chamou muito a atenção pelo título, e ele dizia assim que os cientistas haviam descoberto a menor partícula que existe no universo. E esta partícula é tão pequena que ela não é nem matéria, de tão pequena que é. Quando nós pegamos essa partícula, se nós a pudéssemos medir, o planeta Terra seria o tamanho do átomo, perto de um grão de areia, quando a gente compara essas duas partículas. Aí eu falei assim, gente, que partícula é essa? Essas partículas se chamam quarks. Sabe o que são os quarks? Uma vibração sonora. E o artigo chega à conclusão que todas as coisas que existem no universo iniciaram de uma vibração sonora. Gênesis 1 nos diz o quê? Que Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja flor, haja fruto, haja peixe, haja vaca. E as coisas foram existindo pelo poder da voz de quem? É óbvio que a menor partícula do universo tem que ser uma vibração sonora. Todas as coisas, queiram ou não, têm a marca daquele que criou todas as coisas. Você é resultado de vibração sonora, querida. E a voz daquele que fez com que você passasse a existir possa continuar sendo audível para você. Ele te criou para um propósito especial. Ele te criou de forma especial. Se vocês já puderem colocar a palestra, eu já quero fazer com elas o primeiro teste de neurológico. Posso fazer? Aquelas que não passarem já saem na camisa de força. Combinado, pastor? É? Eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco vai aparecer, neoplasia de mama não é essa. É o que está escrito, palestra Dr. Rosana Alves, chá Amigas de Deus. Mas, meninas, sabiam, já que ele colocou ali, vou adiantar. Vocês sabiam que tomar café da manhã previne o câncer de mama? E a gente pula aqui, que refeição do dia? Desejum, está lá no meu livro, explicando como que a gente faz essas coisas. Mas a gente tem que tomar café da manhã, tá? Já que o tema era câncer de mama, né? Vamos aproveitar e usar o slide. Queridas, Deus nos fez de forma incrível, o nosso cérebro é incrível. Ele é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos, como, por exemplo, ele sempre está prevendo as coisas. Ele sempre vê alguns milésimos de segundo adiante. Por exemplo, eu vou fazer um movimento com a mão. Antes que ele se completasse, o seu cérebro já viu o final dele. Sabiam disso? Porque é desta forma que nós podemos, por exemplo, nos prevenir de alguns acidentes.
O nosso cérebro é tão incrível, que quando colocar a palestra, vocês vão ver uma coisa que ele é capaz de fazer. Duas coisas incríveis. Porque Deus nos fez seres pensantes. Ele não nos colocou neste mundo simplesmente para levarmos a vida de qualquer jeito. Ele nos deu a capacidade de pensar. Deu ou não deu? Existe uma estrutura no nosso cérebro, não vou dar uma aula de neurociências, mas só para você, que talvez ainda não acredita que Deus fez todas as coisas. Talvez você esteja nos visitando na dúvida se Deus, Ele cuida mesmo, se Ele planejou tudo mesmo, para que você saia daqui na certeza de que Ele faz todas as coisas. Existe uma porção do nosso córtex pré-frontal, essa região aqui, ó, bem da testa, que nos leva a pensar, a refletir. Todas as nossas decisões refletidas, elas são tomadas a partir desta estrutura. Só que nessa estrutura ainda tem uma que é mais ainda para frente, bem a pontinha dela, que é única no ser humano. Única. Não existe nenhum animal que tenha isso, porque aquelas situações complexas da vida, nós precisamos acessar essa estrutura, essa subestrutura. E é tão interessante que a gente pega os cientistas dizendo assim, olha, é esse mesmo. A gente pega os cientistas dizendo assim, olha, nós não encontramos nenhuma relação na cadeia evolutiva, né? Porque acreditam muitos ainda na evolução, qualquer comparação ou qualquer elo com os animais, com essa estrutura que tem no ser humano. Eu falo assim, claro, essa estrutura veio de Deus, não veio do macaco. Não tem como ter uma correlação com a estrutura de qualquer animal, porque nós não somos animais, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem dele. Olha o que ele faz com o nosso cérebro. Pode desligar a luz e já colocar o primeiro slide, por favor. Vocês todas vão precisar olhar para frente e seguir as minhas orientações para vocês verem uma coisa incrível. Se for possível, todas vai ajudar, porque as meninas lá no fundo talvez tenham uma dificuldade. Que mudar, vocês vão ver o rosto de uma moça. Vamos lá. E quero que vocês fiquem olhando fixamente para o nariz dela, ok? Se você tiver... Eu vou até sentar, porque com essa minha altura eu posso te atrapalhar, enxergar. Olha, vocês vão ficar olhando para o nariz da moça, tá? A ideia do nariz é só para que vocês fixem o olhar. Pisquem lentamente. Não é para deixar de piscar, mas não pisquem rápido. Fiquem olhando até eu falar já. Meninos lá de trás. Quando eu falar já, vocês mudem o slide, por favor, ok? Para ir dar certo. E quando eu falar já, vocês vão começar a piscar rapidamente, ok? Talvez por você não estar olhando tão de frente, vocês tenham dificuldade um pouquinho de ver a imagem, mas podem chegar em casa e fazer o teste de novo. Tá bom? Todo mundo olhando? Ok? Já. Troquem o slide. Pisquem, 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 pisquem. Viram alguma coisa? Estão conseguindo ver o quê? Uma moça, a mesma moça, a imagem dela vai andando pela tela e ela está como? Colorida, não está? Então pode ligar a luz. O trabalho todo foi para isso. O que eu quis mostrar para vocês com isso? O nosso cérebro é capaz de revelar fotos. Sabiam disso? Sabe aquelas fotinhas da nossa infância, Cassi? Que a gente era bem pequenininha quando tinha isso? Aquelas fotos de binóculo? Mesmo que a foto fosse preto e branco, se a gente olhasse para lá e desviasse os olhos para um lugar branco, nós veríamos a foto revelada com a cor da roupa que a pessoa está na foto, mesmo que a foto seja preta e branca. Nós temos uma estrutura aqui atrás, ó, bem na região occipital. Gente, vocês vão sair daqui tudo neurocientista hoje. Bem aqui na região occipital, que é responsável por revelar fotos, mesmo que elas estejam em preto e branco. Deus te deu um cérebro incrível. Agora é mais um teste só, e eu acabo de fazer teste com vocês. Esse não precisa apagar a luz. E eu quero que vocês todos leiam juntamente comigo o que está escrito neste slide. Vamos lá? Todo mundo consegue ler? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo.
Você tem noção do que Deus fez com você? Você tem noção do que Deus te deu de presente? Ele te deu uma vida incrível. E eu tenho encontrado muitas pessoas pela vida vivendo de qualquer jeito. Sabe, escuta o hino da Cássia cantando, o hino de vitória. Se você tem sofrimento, você continua louvando. Se você tem comida, você louva. Se você tem saciedade, você louva. Mas na prática, eu tenho encontrado muito crente vivendo o contrário daquilo que fala. Desculpa, meninas, nós precisamos ser sinceras. A gente fala que a família é um projeto de Deus e está falando mal do marido para os outros. Que os filhos são herança do Senhor e fala assim, não aguento mais esse pestinha. Cadê a coerência da vida cristã que Deus está trazendo para nós? Cadê a convicção de que Ele pode todas as coisas? E isso, queridas, não é com palavras que expressamos, mas com atitude, com brilho nos olhos, com a confiança de que Ele, de fato, é o Deus do impossível. Você está vivendo muito acreditando no salário que você ganha. Se o marido perde o emprego, já entra num desespero, ligando para todo mundo, pedindo emprego para todo mundo, que parece que é o nosso dinheiro que nos sustenta. Você ainda não descobriu que quem nos sustenta é Cristo? Chegou o tempo de pararmos de viver de teoria. O mundo está mal, queridas. O inimigo está tentando tomar as nossas famílias, confundir a cabeça dos nossos filhos. Tudo pode, do jeito que eu quiser, é importante até prazer. Vocês entenderam, né? Será? Como que está a sua casa? E nós sabemos a força que a mulher tem dentro de casa, sabe ou não sabe? O humor da nossa casa depende do nosso humor, depende ou não depende? O marido pode acordar super feliz, se a gente acordou bicuda, nem ele sabe por quê, mas ele fica triste. Eles têm uma dificuldade. Posso falar de homem um pouco? Posso? Posso? Vamos descer do salto agora. Marido apronta com a gente ou não apronta? E como que a gente reage? Posso contar o que o meu aprontou comigo um dia? Posso? Eu tenho que aproveitar quando ele não viaja comigo. Lindo, André, fã seu assim. Fazer uma inveja para ele hoje. Que legal. Sabe aqueles combinados que você faz com o marido? E que a gente precisa da unção do Espírito para não matar o caboclo? Eu era recém-casada, assim, sabe? Casei novinha, casei só com 27 anos de idade. Super menina. Gente, vou fazer 40 em janeiro. Não fica na dúvida quantos anos eu tenho, não, tá? Quarentão. Estou tão feliz com isso. Deus é tão bom, né? A gente chegar a essa idade. Obrigada. Antes era uma multidão que falava que eu parecia uma menina, agora uma ou outra tem misericórdia e fala. Obrigado, o céu é seu já. Eu acho que eu tinha uns 2 anos de casada e fiz um combinado com meu marido. Falei assim, lindo, amanhã eu vou sair para trabalhar, e estávamos somente com uma chave de casa. Então, a hora que ele ia sair para o trabalho depois de mim, porque eu trabalhava aqui em São Paulo, morávamos em Louveira, e ele trabalhava na nossa cidade, então ele ia sair depois de mim e chegar antes de mim do trabalho, e nós estávamos em semana de oração na igreja. Então, ele ia chegar, ia para a igreja, eu ia chegar depois, tinha que entrar em casa e depois para a igreja. Vocês entenderam o cenário, né? Então eu falei assim, então quando você sair à noite para ir para a igreja, deixa a chave no combinadinho para quando eu chegar, eu abro a casa, troco de roupa e vou para a igreja. Combinado? Combinado. Aí no outro dia eu cheguei do trabalho e fui pegar a chave no combinado. A chave estava no combinado, meninas? Ou é igual em qualquer lugar do mundo, né? A chave não estava no combinado. Eu falei assim, gente, por que o lindo esqueceu de colocar a chave? Bem, ele deve ter trocado de roupa correndo, foi para a igreja correndo, mas quando ele perceber que eu não chego, ele vai voltar, porque ele me ama. É óbvio, porque tudo para a mulher tem a ver com amor, né? Ele me ama, então ele vai perceber, vai dar umas 7:55, ele vai perceber que eu não cheguei, ele vai voltar correndo para abrir a casa. 7:55, nada do lindo, 8:10, nada dele, mas aí eu raciocinei. Ele está ajudando lá, começar o culto, quando começar tudo, estiver certinho, ele vem correndo.
Só está dando suporte, ele vem. Porque ele vai voltar, é certeza que ele volta. 8h10, nada do lindo chegar. 8h15, eu assim, Senhor, cadê o André? 8h20, cadê o André Luiz Torres Mota? 8h30, eu assim, Senhor, será que aquele traste não vem? 8h40, eu falei, se aquele miliante pisar aqui hoje, ele morre. 8h10, nada do André. 9h, eu falei assim, bem, agora o culto acaba. Deve que ele volta, né? 9h, sento na calçada. Em sinal de protesto, bagunço o cabelo. Para ele chegar e me ver toda acabada. Destruída. Sento na calçada, passo o vizinho. Marido trancou para fora. O que você aprontou hoje, Rosana? Eu falei, se ele vai me pagar. 9h15, eu falei assim, Senhor, prepara um pouso para esse homem na casa de alguém. É melhor ele não voltar para casa. Mas não capricha não, uma banguela, cabelo caindo, não capricha nesse pouso não. 9h30 chega. O cidadão está chegando. Aí eu rapidamente lembrei de um conselho que minha mãe sempre nos deu. Ela falava assim, filha, todo mundo tem direito de defesa. Se até bandido, quando apronta, tem direito de defesa, o seu marido também tem. Justo para minha candura que ela explicava isso. O seu marido também tem direito de defesa. Se você não tiver condições de ter um papo com ele amigável, faça para ele uma pergunta e deixe que ele responda. Serve para a gente, viu, meninas? Faça uma pergunta e deixe que ele responde. Estou lá preparada com a perguntinha para ele. Aí desce aquele cidadão do carro. Pensa num carioca tranquilo. Agora pensa num carioca tranquilo, convertido. Mas calma ainda, aí desce. E vem na minha direção. Eu assim, eu tenho que fazer a pergunta, mas antes que eu fizesse a pergunta, ele fez a pergunta. Zana, o que você está fazendo sentada na calçada? Sabe o momento que o sangue ferve? Eu falei assim, mas eu tenho que me controlar e eu tenho que fazer a pergunta, Eu falei assim, André, o que nós combinamos? Você esqueceu do combinado? Ele, não, Zana, a gente combinou de deixar a chave no combinado. E eu falei assim, por que você não deixou a chave no combinado? Zana, hoje, diferente dos outros dias, você saiu depois de mim, trancou a casa e levou a chave na bolsa. Eu fui lembrar daquela fatídica manhã. Eu, de fato, tinha saído depois dele, tinha trancado a casa e levado a chave na bolsa. Ele que chegou do trabalho, nem trocou de roupa e foi direto para a igreja. Aí a oração mudou rapidinho, né? Senhor, por favor, que eu não ache essa chave, por favor. Eu nunca te pedi algo tão sério na vida, por favor, que eu não ache essa chave. A chave estava dentro da minha bolsa. Aí uma amiga minha falou assim, ficou sentada na calçada 2 horas porque é magra. Porque se fosse gordinha, tinha procurado alguma coisa para comer dentro da bolsa e tinha achado a chave. Eu estava a ponto de matar o meu marido, né? A gente começa a matar as pessoas dentro do nosso coração, é ou não é? E a culpa estava comigo. Quando é com os outros é culpa, né? A responsabilidade era minha. Queridas, nem tudo na vida é tão óbvio quanto uma chave dentro da bolsa. E nós nos convencemos tanto que o erro está no outro, que estamos prontos a condená-los, não importa quem seja. Que o Espírito traga para a nossa vida o equilíbrio de reconhecer os valores que temos, mas também das dificuldades que ainda estão por vencer. De olhar para os outros com a misericórdia que queremos para nós. De reconhecer que se até um Deus desce e morre na cruz por alguém que era imerecedor, eu sendo tão pecadora tenho que, no mínimo, entender o outro que é igual a mim. A vida se torna mais feliz quando reconhecemos que dependemos dos outros, que não somos melhores do que os outros, mesmo sendo tão especiais como somos. A vida é complexa. A vida nos traz desafios e é possível ser feliz. Quando eu escrevi o livro sobre felicidade,
eu escrevi o livro e mandei para uma das minhas irmãs para ela ler. Ela leu o livro e falou assim, Zana, o livro está ótimo, só uma coisa nele que eu não concordo. Ela falou assim, você fala de felicidade, coloca a definição de outros autores de felicidade, mas o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Eu falei assim, de fato, eu preciso colocar uma definição do que é felicidade para mim. Resumindo, para mim, ser feliz é gostar de viver. Quem gosta de viver cuida dos relacionamentos, cuida da saúde, percebe que os problemas são oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. A maturidade não vem na calmaria. A maturidade vem quando sou confrontada, desafiada, quando os conflitos se instalam e eu preciso de estratégias para resolvê-los. Ser feliz é gostar de viver. E eu te pergunto, você gosta de viver? Então para de reclamar da vida. Jesus morreu por você. Isso tem que ser o suficiente para você viver com contentamento. O salmista fala, se eu tenho a ti, Senhor, do que mais eu preciso? Do que mais eu preciso? No próximo slide, eu gosto dessa imagem. Gosto muito dela. Talvez você já tenha visto, mas eu quero te dizer algumas coisas sobre ela. Se você já viu, me diga o que você viu da primeira vez que você viu essa imagem. Se você já sabe o que é, por favor, não fofoca para sua amiga. O que tem nesse prato? Quando você vê, o que você vê nesse prato? Ovo e batata frita? Tem coisa melhor do que ovo e batata frita? Não tem, né, gente? Mas, na verdade, o que tem nesse prato é iogurte, pêssego e maçã picada. Deixa eu te dizer uma coisa. O que pensam sobre você não muda a sua essência. As pessoas estão te vendo a partir da experiência delas. E como nós estamos acostumadas com ovo e batata frita, é isso que a gente vê no prato. Queridas, deixem de ser tão vulneráveis à opinião dos outros sobre você mesma. Porque as pessoas dizem que você é chata e você acredita. Outra pessoa diz que você é isso e você já fica feliz, porque disseram que você é bonita. Te chamam de inteligente e você ganha o dia, mas se de repente digam assim, você não é tão eficiente para esse cargo, você já se desmorona. E deixa de ser tão vulnerável à opinião dos outros. Porque Deus te fez de forma especial, você tem a genética celestial. Quem é você? É a pergunta dessa noite. Quem é você? Nós estamos muito acostumadas a olhar no espelho para ver se o cabelo está ok, se o dente está limpinho. Mas aquele olhar para a alma, há quanto tempo você não lança? Quem é você? Eu não estou perguntando das suas funções de mãe, esposa, profissional, membro de igreja ou não. Mas se você pudesse se definir em uma palavra, ou sendo um pouquinho mais misericordiosa, em uma frase, qual frase te definiria? Eu estava um dia falando com uma amiga, cheguei à igreja, ela estava lá, e eu disse assim, nossa, Vivi, como você está bonita hoje, sempre foi, mas você está tão radiante. Ela disse assim, é a genética do pai. O seu pai deve ser muito bonito, porque você é super bonita. Ela disse assim, você não entendeu. É a genética do pai. É impossível ser filha dele e não ser feliz, radiante. Quem é você? O seu problema tem definido quem é você? As pessoas já descobrem quando a sua vida não está bem porque você só reclama? Quando as pessoas olham para você e dizem assim, eu quero o seu Deus. Porque só pode ser coisa dele ter uma vida assim. O que pensam a seu respeito não diz quem você de fato é. Mas se você não souber quem você é, você fica aceitando sugestão dos outros. Eu gosto da imagem do próximo slide, porque o meu pai que cresceu na roça fala que é exatamente assim. Quando ele chegava na venda, montado no seu burrinho, e é a próxima imagem, quando eles colocarem, ele falava que era assim, era só pegar o cabresto, conseguem ver que é um burrinho amarrado numa cadeira? Meu pai fala que era simplesmente assim mesmo, ele podia chegar e jogar o cabresto em cima de qualquer cerca, qualquer coisa, que o animal ficava paradinho ali até que ele voltasse.
Sabe, as correntes que nos prendem são mais mentais do que físicas. Estão te prendendo em nada e você está acreditando. As pessoas dizem que você pode, você fica feliz e vai e faz. Dizem que você não pode, você não consegue. Agora está passando nos Estados Unidos uma propaganda da BMW muito interessante. Eu ainda preciso ver a propaganda de uma forma mais cuidadosa para pegar os dados certos. Mas eles mostram que os recordes em corridas, em maratonas dos atletas, é sempre assim. Um chega a um limite, bateu um recorde, e todo mundo fala assim, não, esse é o limite e ninguém consegue avançar, diminuir o tempo, qualquer coisa assim. Mas quando numa próxima competição alguém consegue bater aquele recorde, na próxima todo mundo, no mínimo, chega ao número que ele chegou. Já perceberam isso? Se um diminui o tempo, na próxima competição todo mundo diminui o tempo. Porque, na verdade, não é que não se consegue. É que todo mundo fica esperando alguém conseguir para acreditar que aquilo é possível. Querido, se alguém tem que fazer primeiro, que seja você que tem Deus. O câncer, queridas, ainda não é uma questão de probabilidade, se tem cura, se não tem cura. Deus pode te curar. Deus pode fazer o que Ele quiser pela sua vida. A Cássio falou um pouquinho sobre mim, mas vocês, eu acho que a maioria não me conhece, né? Não estou achando que eu sou famosa para as pessoas me conhecerem. Eu sou graduada em psicologia pela Universidade Estadual Paulista. Quando eu fiz a psicologia lá, eu passei em 4º lugar no vestibular da Unesp. Na classificação geral. Se eu tivesse prestado até medicina, eu tinha entrado. Fui fazer psicologia por conta da minha mãe. A minha mãe disse assim, filha, por que você não presta para psicologia? Disse assim, justo psicologia, mãe, escutar as pessoas. Ela disse assim, filha, isso há 20 anos atrás, né? Um pouquinho mais do que 20. Ela disse assim, filha, vai chegar o tempo que os crentes vão abrir a mente para a necessidade de pessoas que cuidem da alma e você vai estar pronta para isso. As mães de visão têm profecias para a vida das filhas. Você profetiza sobre os seus filhos? A escolha do nome dos seus filhos tem a ver com o que está na moda ou com nomes proféticos? A minha filha chama Angelina, que significa pequena mensageira de Deus. E ela já sabe que ela é. A minha mãe disse, vai fazer psicologia? Prestei psicologia, passei em 4º lugar. Quando eu estava no 2º ano da universidade, eu já comecei a trabalhar com neurociências na universidade, pedi então uma bolsa do CNPq para o governo federal. Foram mais de 20 mil pedidos de bolsa naquele ano. Fiquei em 2º lugar na classificação geral, baseado no meu histórico escolar. Termino o curso de psicologia como a melhor aluna de psicologia da minha turma. Minha média foi 9,1 de um curso super complicado. Meu professor de estatística, que havia me desafiado pela fé por ser ateu, no final do ano reconhece que eu fui a melhor aluna de estatística de todos os tempos da universidade. E ainda queria que eu fosse monitora da disciplina de estatística. Eu falei para ele que eu não podia, que eu já estava na neurociências. Termino então, ainda na minha graduação, fui trabalhar com o Dr. Frederico Greff, que concorreu ao Prêmio Nobel de Medicina em 2000. Participei dos trabalhos para o Prêmio Nobel. Termino então, vou para a USP, começo a fazer meu mestrado lá, na USP de Ribeirão Preto. Mas passei no processo seletivo da Escola Paulista de Medicina. Passei em 3º lugar, num processo também super concorrido. Fui então para a Escola Paulista de Medicina para fazer o meu mestrado lá. No final do mestrado, no ano de 2004, fui para um congresso científico, né, a FESB, e lá o meu trabalho de neuroquímica foi escolhido como o melhor trabalho de neuroquímica de 2004 de todas as sociedades científicas brasileiras. Termino o meu mestrado, faço o meu doutorado, faço um pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina, fui para a USP, então, agora aqui no campus de São Paulo, para fazer mais um pós-doutorado na farmacologia, para ser coordenadora de neurofarmacologia molecular. E quando eu estou lá, terminando um pós-doutorado, recebi um convite do governo norte-americano para ir trabalhar lá, na Universidade de Toledo, em Ohio, onde eu também fiz mais um pós-doutorado. No ano passado,
Eu pedi para o governo norte-americano a residência permanente nos Estados Unidos. E o governo norte-americano me concedeu essa residência permanente, baseado nas minhas habilidades extraordinárias. O governo norte-americano me reconhece como uma das melhores neurocientistas do mundo. E eu não sou. Mas quando Deus quer, Ele convence até o governo norte-americano. Sabe o que é incrível de tudo isso? E Deus sabe da sinceridade do meu coração nesse momento. Para falar, queridas, que Deus tem lugar para os crentes em qualquer lugar. Chego lá, naquela universidade, a minha chefe, uma francesa, Sandrine Pierre, e ela descobre que eu sou crente. Já no primeiro dia de trabalho, faço questão que saibam que eu acredito em Deus. Ela então foi me apresentar para os chefes de departamento, todo mundo, tinha um simpósio, e ela disse assim, a doutora Rosana é crente. E ela disse assim, nos fale das principais coisas que você acredita. Eu disse para ela, para aquele grupo, e ela vira para mim e diz assim, é uma pena eu ter nascido num país que não nos incentiva a acreditar em Deus, mas eu sinto tanta falta dele. E eu disse para ela, por isso não, eu posso te apresentar para ele. Sabe outra coisa que é incrível dessa história toda? Eu tenho mais de 70 artigos científicos publicados. É que eu sou filha de pedreiro e doméstica, queridas. Meu pai é semi-analfabeto. A minha mãe trabalhou muito na casa dos outros para nos sustentar. Eu sempre estudei em escola pública. Material escolar era tão bom quando, há algum ano, as pessoas davam material para a gente. Eu ia para a faculdade de bicicleta, eu não tinha dinheiro para o ônibus. Mas Deus honra os seus. Eu sempre escutei dos meus pais, mesmo tão simples, mas sábios, sabe, Cássia? Sábios, porque a sabedoria não vem da letra, vem do Espírito. Meu pai dizia assim, filha, não há limitação para aqueles que acreditam em Deus. O que você quer ser? Meu pai sempre falava assim, filha, o que você quer ser? Aí eu falava os meus sonhos para ele, ele falou assim, Deus tem todos eles para você, mas desde que você use na obra dele. E eu fiz um voto para Deus, tudo que colocares em minhas mãos voltará para ti em forma de serviço. E eu amo servi-lo, porque eu não vivo sem ele. Segurança, acreditar que as coisas vão dar certo, não vem de nós. Porque o inimigo das nossas almas está aí para matar, para destruir, para roubar. Mas aquele que vem para dar vida em abundante é aquele que está conosco. E é nele que a gente acredita. Você não pode ficar preso em probabilidades, queridas. No que já aconteceu no passado, ou que te disseram que fulana foi curada ou não foi curada. Que com a sua profissão você não consegue emprego. Que com a sua crença você não vai longe. Em quem você tem acreditado? Naquele que te criou? Ou nos homens? Quem conduz a sua vida? Quem traz alegria para os seus olhos? Quem te faz acordar regozijante? Eu fiz uma promessa para Deus. A Bíblia tem 365 promessas de Deus para nós. Mas eu disse para Deus, Senhor, todos os dias eu quero te fazer a minha promessa. Para o Senhor. E para mim está lá em Abacuque 3, a partir do versículo 17, que diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mais mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e que nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque é Ele quem faz os meus pés como os das corças e me coloca nos lugares altos. Eu não escuto a voz do inimigo, porque eu não tenho parte com ele. A minha parte é com aquele que é vencedor.
E eu posso enfrentar o que for que eu estou com Ele. E eu falo assim, Senhor, não me deixa te abandonar, porque Ele nunca me abandona. Vamos viver uma vida coerente entre o que a gente escuta e o que a gente faz. Que as pessoas possam olhar para o nosso marido e dizer assim, gente, que homem feliz, que homem realizado. Porque nós somos fonte de inspiração para eles. Que os nossos filhos, mesmo quando quiserem aprontar, que eles lembrem do nosso olhar de amor e isto seja uma motivação para eles também servirem a Jesus. Deixe tudo que te impede de ser segundo o coração dele para trás. Que hoje, 14 de novembro, seja o dia da sua nova aliança com ele. Eu nunca vi Deus falhar. Eu nunca vi Deus falhar. No ano de 2005, foi um ano assim, daqueles perfeitos da vida. Casei, alguém me quis em 2005. Carioca, mas de Jesus. Tinha terminado o meu mestrado com prêmio, pensa nisso. Estava começando, já me preparando para o doutorado. A vida estava perfeita. Perfeita. Naquele domingo, feliz, a minha mãe tinha ido à minha casa, morávamos próximas. Como meu marido sabia que a sogra ia lá, então ele foi lá, correu, comprou até melancia para minha mãe, fruta predileta. Minha mãe foi lá, conversamos. À noite tínhamos culto na igreja. Um amigo ia pregar. Esse amigo pediu para eu cantar, na falta da Cassiane, Sérgio e Rosana. Até perguntei para minha mãe, falei assim, mãe, sugere uma música para eu cantar. Ela disse assim, filha, não vou sugerir não. Escolhe uma diferente, que hoje eu quero escutar uma música diferente sua, então não quero escutar antes. Eu não queria passar pela tortura 2 vezes, eu entendi no fundo. Fomos à igreja aquela noite, o nosso amigo pregou de forma poderosa, eu cantei no culto. Na saída ela diz assim, gente, que culto perfeito, o meu pregador predileto pregou, minha cantora predileta cantou e ainda cantou meu hino predileto, ao passares pelas águas serei contigo. Posso ir para casa feliz hoje. Ainda passei na casa dela no final do culto, conversamos um pouco. Ela me deu conselhos incríveis aquela noite. Ela me disse assim, filha, você nunca pode estar cansada ou chateada para o seu marido. Guarde as suas tristezas, as suas lamentações para aquele que pode resolver todas as coisas. Não sobrecarregue as pessoas com as suas dores. Estávamos conversando de várias coisas. Fui para casa. Quando deu mais ou menos 11h30 da noite, eu escuto a minha irmã chamando no nosso portão. Pela forma que ela chamava, eu percebi que alguma coisa muito séria havia acontecido. Ao chegar então ao portão, ela diz assim, corram para o hospital, a nossa mãe passou mal. Percebi que a situação era muito séria, fomos então para o hospital. O meu marido trabalhava na emergência do hospital. Ao chegar então, ele correu para lá, eu fui atrás dele, ao que abrem a porta da emergência para que ele entrasse, eu só escuto as pessoas falarem assim, estamos perdendo, estamos perdendo. Eu vejo a minha mãe deitada, ele já tentando reanimá-la. O meu marido entra, minha mãe já tinha tido uma parada cardiorrespiratória. O meu marido é que consegue fazer uma tráqueo na minha mãe, entubá-la. Dali então a minha mãe vai para a UTI. No outro dia descobrimos que ela tinha sido acometida por um AVC isquêmico. Havia faltado oxigênio no cérebro todo da minha mãe. E ela havia entrado em coma. O que a gente faz nesse momento? A minha irmã mais velha, que está aqui cuidando da minha baby, chama todos os filhos para dentro do carro. Nesse momento já estávamos todos no hospital, todo mundo foi para o carro do meu pai. E lá no carro, a minha irmã faz a seguinte oração. Senhor, a nossa mãe não pode morrer, porque nós não sabemos viver sem ela. Ela é o sustento da sua igreja. É ela que entende todo mundo, que escuta todo mundo.
Por favor, não deixe ela morrer. Confesso para vocês que eu levantei daquela oração numa confiança. Os dias foram passando, a situação não se resolvia, a minha mãe continuava em coma, mas começamos a preparar o culto de ação de graças para o dia que ela saísse da UTI. Tudo preparado, quem falaria, quem cantaria, aonde seria, tudo pronto. Um dia à noite, então, o hospital liga na minha casa. O meu marido atende o telefone e ele fala assim, sim, é da casa da família da dona Beth. Ah, vocês querem que a gente leve roupa para o hospital? Eu já levantei assim da cama quando eu escutei ele falar isso. Ele falou assim, que tipo de roupa vocês querem que a gente leve para o hospital? E a moça do outro lado disse assim, a roupa que vocês querem que ela use no velório dela. A minha mãe havia falecido com 47 anos de idade. Confesso, pastor, que quando eu entendi tudo aquilo, a palavra que passou na minha mente foi, acabou. Acabou. Não tem mais por que orar, não tem mais por que suplicar, vamos cancelar o culto, porque acabou. Agora eu tinha que levantar ali da minha dor e ir para a casa do meu pai. Avisar para um homem de 56 anos de idade que ele estava perdendo a companheira da vida dele. Um casamento de 32 anos, casaram muito jovens. Como que você faz isso? Vamos então, eu e meu marido para a casa do meu pai, os meus irmãos estavam lá. No que eu chego, claro, todo mundo já percebe o que havia acontecido. Eu e os meus irmãos então resolvemos juntos irmos ao quarto dos nossos pais para avisar para o meu pai que a minha mãe havia falecido. Ao abrir a porta, ele também percebe tudo. E ele pediu assim, me deixem um pouquinho só. Falamos, ok, estamos na sala, resolvendo a cerimônia fúnebre, e quando o senhor estiver preparado, junte-se a nós. Meu pai demorava muito para ir para a sala. Decidimos então voltar para o quarto. Abrimos a porta muito vagarosamente. E quando abrimos a porta, encontramos aquele homem ajoelhado. Quando ele percebe então que estamos entrando, ele levanta da oração e antes que disséssemos qualquer palavra, ele diz assim, estava agradecendo a Deus, aos 32 anos, que Deus me deu com a mulher que eu não merecia. Aquilo mudou as coisas dentro do meu coração. E aí, queridas, eu tomei uma decisão naquele dia. Que na cerimônia fúnebre da minha mãe, eu cantaria o hino que ela escutou eu cantar no domingo na igreja. A música dizia, como suportar a morte de alguém que se ama e a saudade que destrói. Mas eu sei que um dia tudo vai passar. O que eu acreditava no domingo continuava sendo verdade no momento mais triste da minha vida. A certeza de que a vida não termina aqui é o que preencheu o meu coração, me deu forças naquele dia. Porque a nossa vida, queridas, é marcada por 3 momentos especiais. O nosso nascimento, a nossa morte e a nossa vida eterna. Para minha mãe só faltava a melhor parte. O que tem tirado o seu sono? O que tem confundido a sua existência? O que tem tirado o brilho dos seus olhos? Hoje eu digo para você que eu posso viver até sem a minha mãe. O que eu não posso é viver sem Jesus. Porque é Ele quem faz os meus pés como os das corças e me coloca nos lugares altos. O meu Deus é o mesmo na alegria e na dor. E é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4. Eu sei passar fome, sei ter saciedade. Sei ser bem tratado e sei ser chicoteado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu já venci o mundo.
Queridas, Deus está com você mesmo neste momento de dor. Por favor, escute a voz dele, não permite que as lágrimas te impeçam de ver a face de Cristo. Se você está sofrendo, louve. Se a vida está boa, louve e agradeça a Ele, porque você não merece. O que você precisa dele? Pare de fazer orações generalizadas. Peça coisas específicas para Ele. Senhor, me dê uma vida melhor. Que sentido você precisa de uma vida melhor? O seu marido tem te dado trabalho? Peça para Deus santificação na sua vida para que você santifique a sua casa. O seu filho que você o entregou para Deus e hoje anda em caminhos que não são dele, entregue isto para a mão de Deus e comece a louvar, porque Ele já te deu a vitória. Quem vem para matar e roubar é o inimigo das nossas almas. Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. A vida em abundância não significa que não teremos problemas, mas seremos felizes apesar de. É Ele quem está conosco dentro do nosso barco. Eu aprendi com meu sobrinho, eu vou mostrar a foto dele agora, para já irmos encerrando. O meu sobrinho chama Davi. Esse menino lindo, ó, que vai aparecer para vocês. Ah, tá. Deixa eu falar isso para vocês antes. Entregue o seu passado para a misericórdia de Jesus. Pode ir soltando as frases. Para a misericórdia de Deus, o seu presente para a graça de Jesus. E o seu futuro para a provisão do Senhor. Entreguem, queridas. Entreguem. Não segurem na mão e nem suportem nos ombros as cargas que Ele não te deu. Entrega. É alguma coisa do passado que ainda te atormenta? Ele pega os nossos pecados e joga no fundo do mar. Não vai lá pegar de novo, não. Aceita o perdão dele, Ele morreu para te perdoar. Ele não morreu para perdoar a humanidade, Ele morreu para perdoar você. Para te dar uma segunda chance. Esse é o Davi. Filho do meu irmão. Tem gente bonita na família, tá? Aí deixa eu contar de um evento antes disso. Que tem a ver com o que a gente está falando. Eu estava num evento. Me convidaram porque haviam me visto na televisão e quiseram me levar a um evento. Estava lá. Falei no evento. No final, uma moça veio me cumprimentar e falou assim: doutora Rosana, se não me dizem que é você, eu não te reconheceria. E eu fui brincar com ela. Falei assim, mas também, né, na televisão nós somos mais bonitas mesmo, mais alta, a pele é incrível, até o meu olho fica verde na televisão. Ela falou assim, de fato, na televisão você é tão bonita, mas pessoalmente, nada a ver com aquela mulher bonita da televisão. Na televisão você é alta, você é elegante, a sua pele é incrível, mas quando a gente conhece é decepcionante. Eu comecei a segurar, né, para não rir. Meu marido foi saindo de fininho. Eu falei assim, isso, abandona o soldado ferido. É assim mesmo que a gente faz. Meu marido inventou que tinha alguma coisa para pegar no carro, a outra pessoa que estava perto começou a sair, ela assim, você tem certeza que você não está doente? Porque você é muito magra. Eu falei assim, inveja. Até concordo com ela, porque eu já estou gordinha perto do que eu era mesmo, né? Eu era bem mais magra. Ainda não recuperei o corpo depois da gravidez, sabe? E aí... Gente, eu tô barriguda, vocês não perceberam não, ó? Explica, né? Aí ela começou a falar assim, porque pessoalmente você é decepcionante. Você é decepcionante, você não é tão bonita quanto na televisão e você é muito magra. Você deve estar doente. Você tem feito exames? Ok, acabaram os elogios, né? Fui para o carro morrendo de rir. Aí o meu marido estava lá se acabando de rir. Aí eu falei assim, lindo, a moça falou que eu sou magra demais. Aí você, eu escutei. Aí eu
eu falei assim, eu sou tão magra assim mesmo, porque eu subo na balança e eu percebo. Agora eu estou com 43 quilos, na época eu pesava 37. Eu sou muito magra mesmo. Aí eu falei assim, quando eu subo na balança, eu vejo que eu sou muito magra mesmo, mas não é essa a minha percepção que eu tenho, né? Aí ele falou assim, Zana, você não é magra. Para você ser magra, você precisa engordar 20 quilos. Voltamos para casa aquele dia, eu contando para ele todos os apelidos que eu tive na infância. Não preciso nem repetir, né? Todos imagináveis eu tive na infância. E fomos para casa rindo daquilo. Queridas, por que o marido não dormiu no sofá aquela noite depois do elogio dos 20 quilos? Por que eu não briguei com aquela moça? Porque o meu peso nunca me incomodou. Você só briga com as pessoas quando elas dizem algo que parece que elas estão revelando o seu mais profundo segredo. Porque se alguém fala que você é chata e isso tira a sua alegria, é porque no fundo você não está se achando tão legal assim mais. Deixe de colocar no outro a responsabilidade dos seus sentimentos. Sabe por quê? Os nossos sentimentos nascem nos nossos pensamentos. É o que eu penso sobre o que o outro fala é que gera em mim sentimento. Entendem isso? Eu poderia dizer assim, olha, a Cássia me deixou muito feliz com o convite que me fez de estar aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Foi o que eu pensei sobre o convite que eu recebi que provocou em mim felicidade. Entenderam a ideia? É só nós vermos situações de catástrofe. Nós temos duas pessoas que passaram pela mesma situação. Aí chega o repórter com aquela pergunta incrível e diz assim, como você está se sentindo agora que perdeu tudo? Já perceberam isso? Sempre vai ter aquela pessoa que fala assim, ó céus, ó vida, a televisão ainda nem tinha acabado de pagar, agora vou ter que ir para casa de parente, eu não sei o que vai ser da minha vida, e começa a chorar, lamentar. Mas sempre existe aquela pessoa que fala assim, olha, o importante é que eu estou vivo com os meus filhos, as coisas a gente consegue de novo. A catástrofe não é a mesma, mas o que cada um pensa sobre a catástrofe que é que gera sentimentos diferentes. Então, a partir de agora, querida, seja responsável pelos seus sentimentos, porque eles nasceram no seu pensamento, e pensamento da gente nem Satanás entra. Não é o seu marido que te chateia, o que você pensa sobre o que ele faz é que te deixa triste, porque ele de fato mexe no seu ponto fraco. Porque se alguém chegar, por exemplo, para mim e falar que eu sou magro ou isso tal, não me incomoda, porque o meu peso nunca me incomodou. Se chegar para o pastor Jair e falar assim, o seu ministério é um fracasso, ele não acredita porque ele sabe que foi Deus que deu o ministério para ele. É assim ou não é? Porque, na verdade, as pessoas só nos dão a oportunidade de revelar o que a gente carrega no coração. Deixe de terceirizar os seus sentimentos. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente descobre quem a gente é. Descobre as fragilidades e pede para o Espírito para trabalhá-las em nós. Tem a humildade de reconhecer que temos que passar ainda por uma profunda transformação para vivermos diferente. Esse é o meu sobrinho Davi. Só que Davi tem 2 irmãos, tá? Eu vou falar do Davi, mas vou mostrar a foto do Pedro e do Lucas, porque depois eu não posso chegar lá e falar que eu falei no chá do Davi, que mostrei foto do Davi e não mostrei dos outros 2 irmãos, ok? Mas eu vou falar do Davi. Esse é o Pedro, irmão do Davi. E o próximo é o Lucas, irmão também do Davi. Não é a coisa mais gostosa? Tudo sobrinho dessa tia aqui. Mas eu vou falar lá do Davi. Pode voltar a foto do Davi, por favor. O Davi, quando começou a falar, é o anterior. Quando o Davi começou a falar, a minha cunhada ensinou para ele a dizer assim, tia Zana, te amo do tamanho do universo. Grandão, grandão, grandão. Agora vocês imaginam essa coisa fofa dizendo isso. É de derreter o coração de qualquer um. E era tão gostoso ouvir aquilo que ele mesmo percebeu que aquilo nos provocava um bem tão grande que com o tempo a minha cunhada nem precisava pedir para ele nos dizer que ao abrir a porta ele já vinha correndo e dizer assim, tia Zana,
Te amo do tamanho do universo. Grandão, grandão, grandão. Ligávamos, primeira coisa que ele falava ao telefone. E um dia pensando sobre isso, eu disse assim, gente, uma criança me dizendo essas palavras tão preciosas provocam em mim uma sensação tão gostosa, um sentimento de pertencimento, de amor, que pode mudar, né, o humor, a condição de qualquer dia, por mais triste que ele seja. Aí eu pensei, todos os dias pela manhã, o meu Deus olha do seu trono da graça e diz assim, Zana, eu te amo do tamanho do universo. Grandão, grandão, grandão. Só que a diferença entre Deus e o meu sobrinho é que o meu sobrinho nem sabe o que é o amor. E o meu Deus é o amor. O meu sobrinho se atropelava até para dizer o universo, e o meu Deus criou o universo. E o universo está em expansão de acordo com o amor dele por mim. Então eu não tenho motivos para levantar e sair de casa de qualquer jeito, porque eu paro para ouvi-lo dizer, te amo do tamanho do universo. Grandão, grandão, grandão. Quando você descobrir definitivamente que Deus é Deus, aquele que te criou para um propósito especial, a sua vida volta a ter sentido. O dia que você senti-lo em sua vida, de forma profunda, os seus dias serão melhores. Você pode olhar para o mundo e dizer assim, pode cair tudo, que eu continuo em paz. É Ele quem coloca isso no nosso coração, porque não vem de nós. Nada que é bom vem de nós, queridas. Não acreditem nas vãs filosofias, se eu quiser eu faço. Não fazemos nada, não passamos de trapo de imundícia, olhando para a nossa condição pecadora. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque é Ele que vive em nós. Somos tudo com aquele que é vencedor. A vida só tem sentido com Ele. Se sua vida está sem sentido, é porque você não está com Ele. E isso não foi opção dele, foi sua. Só diga para Ele assim, Senhor, não sei como fazer, não sei como voltar, mas estou aqui, faça de mim o que quiseres. Quem quer dizer assim para o Senhor, eu sei quem sou. Vamos repetir, eu sei quem sou. Sou sua filha. E sempre serei. Ninguém tirará essa certeza do meu coração. Continue com a sua mão erguida. Vamos falar com Ele. Ó Pai querido, ouviste a nossa voz. Além disso, estiveste no nosso coração, vendo todas as coisas que ali estão, provocando em nós o desejo da transformação, trazendo luz, o senso de pertencimento, de quanto somos especiais para os teus olhos. Por favor, Senhor, que esta paz, que esta certeza que já colocaste dentro de nós, que ela permaneça por todos os dias da nossa vida. Queremos sentir a Tua presença sempre, naqueles momentos difíceis, que possamos ter as conversas mais profundas contigo. Nos momentos felizes, aqueles que tiram de nós sorrisos fáceis, que possamos ter a certeza de que foi o Senhor também quem nos proporcionou. Que possamos sempre pertencer a Ti. Que possamos ter a certeza de que a nossa genética é celestial e ninguém vai nunca tirar isto de nós. Que a nossa casa possa ser transformada a partir da transformação que já começaste em nós. Abençoa, Senhor, cada uma destas meninas. Abençoa, Senhor. Traga novidade para a vida delas. Traga passos firmes neste caminho tão trôpego. Traga luz, certeza, acolhimento. Temos alguns meninos no nosso meio também. Ô Senhor, o Senhor não trouxe esse menino aqui para que nos servisse. O Senhor o trouxe para que ele escutasse da Tua palavra. Que a vida dele seja transformada por Ti. Ele tem passado por conflitos, mas o Senhor pode transformar tudo e trazer para ele a certeza de que o Senhor guia cada situação da vida. Ô Senhor, nós temos uma amiga doente. Que o Teu bálsamo seja derramado sobre ela. Que a cura possa já ser sentida no corpo dela.
Nós temos uma querida decepcionada com o marido. O homem para que ela entregou o amor dela. E ele tem machucado o coração dela. Senhor, não só restaura o coração dela, mas restaura o lar dela. O Senhor está passando em nosso meio, anotando cada pedido, levando para o teu trono da graça. Cada uma delas tem um pedido especial agora, Senhor. Por favor, que teu Santo Espírito possa sondar cada coração. Elas estão entregando coisas a ti. Receba tudo, receba tudo. Transforma, revivifica, prepara para o teu reino. Prepara para o teu reino, Senhor, é o que nós mais precisamos. Transforma, Pai da glória, transforma. Que as pessoas possam agarrar em nossas roupas e dizer assim: por favor, me dê do teu Deus. Abençoa o ministério, Senhor, como tem abençoado o ministério da pastora Cassi e do pastor Jairo. Que eles sejam sempre luz para aqueles que estão em trevas. Nós só temos que agradecer a Ti por termos conhecido ao Senhor. Obrigada por este privilégio. Não há nada na vida mais precioso do que isso. E que a nossa vida fortalecida possa ser o suporte para aqueles que estão tão fracos. Pedimos estas bênçãos, entregamos tudo, não porque em nós haja algum mérito, mas porque Jesus morreu na cruz em nosso favor. E é em nome dele que pedimos. Amém. Amém. Eu sempre fui uma criança muito curiosa quanto à explicação para as coisas. Eu nunca me contentei com o macro, sempre quis saber o micro. Então eu lembro das perguntas chatas que eu fazia para minha mãe e para o meu pai. Tá, eu sei que a comida vai se transformar em energia para eu correr tudo. Mas como que isso de fato acontece? Como que ela entra no meu sangue? Eu era criança chata na infância. Então eu sempre gostei de saber o micro para achar uma explicação para o macro. E a neurociências faz isso. Então nós tornamos a existência humana mais significativa. Quando nós conseguimos descobrir no micro o que faz o macro. Como por exemplo, isso para crente é incrível. A gente não precisava disso, mas a neurociência, por exemplo, ajuda. Por exemplo, quando alguém nos ofende, a neurociência estuda sobre perdão, sobre ofensa, estuda sobre tudo que tem a ver com a existência humana, ok? Então, se alguém me ofende, sabem qual é a primeira região do cérebro que é ativada na ofensa? Vocês sabem? Córtex pré-frontal. Lembra que eu falei que o córtex pré-frontal é a região da análise refletida sobre uma situação para depois tomar uma decisão? Então, quando alguém te ofende, querida, a primeira região do cérebro que é ativada é a região da análise refletida, complexa, de uma situação. E a partir da decisão que eu tomo, a partir desta ofensa que eu recebo, é que esta informação vai para duas regiões diferentes do cérebro. Se a partir da ofensa eu decido perdoar, essa informação vai para cíngulo posterior, que depois vai para a ínsula, que são as regiões da empatia. Que eu me colocar no lugar do outro para reagir como se tivesse sido eu quem ofendeu. Agora, se eu decidir para retaliação, vai para a junção temporoparietal, bem aqui, direita, que é a região da retaliação, de ofender, de responder à altura. Então, perdão, queridas, tem a ver com decisão. Por isso que Jesus fala assim, não perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque está em nossas mãos perdoar ou não. Você nunca mais vai poder dizer assim, não consigo perdoar. Você consegue, porque Jesus faz essa informação vir aqui, ó, para o centro da decisão. E se ele pede é porque a gente é capaz. Então, neurociência tem tudo a ver com Jesus. Então, eu fui me apaixonando pela neurociências por explicar o micro. A gente vai lá na região do cérebro e descobre algumas coisas. E depois, porque a neurociências só revela quem é Deus. Então, eu fui me apaixonando cada vez mais. E cada coisa que eu leio, eu vejo Deus ali, vejo Deus ali. E acabei construindo toda uma carreira nessa área, que ela, popularmente, ela é muito recente. E, de fato, dentro mesmo da ciência, ela é mais recente, porque a gente não tinha esse acesso ao cérebro como nós temos hoje. E é uma área apaixonante. Quem quiser ser neurocientista, pergunta para mim como. Porque é bom demais. E qualquer área de formação pode fazer toda uma pós-graduação em neurociências, tá?